Bom dia a todos. Nesta aula de estruturas de concreto 1, vamos estudar as características das estruturas de concreto armado para sobrados. Vocês devem saber que o sobrado é aquela edificação com 2 pavimentos. Nesse primeiro desenho, é para ilustrar como é que, de modo geral, é a estrutura de um sobrado. O que chamamos 3 pavimentos: o pavimento térreo, pavimento superior e o pavimento cobertura. O pavimento é, por definição, um nível de uma edificação que forma um plano da edificação, onde vamos ter, de modo geral, as lajes e as vigas. As lajes do pavimento apoiadas nas vigas do pavimento. E essa estrutura, formada pelas lajes e vigas, apoiam-se nos pilares. O pavimento térreo, como o próprio nome diz, é aquele que está assentado, não que tenha que ser diretamente sobre o solo, como nesse desenho, mas é, de modo geral, o pavimento que está ao nível do calçamento público, ao nível da rua. No sobrado, como não tem a garagem, de modo geral, pode até ter garagem subterrânea. O pavimento térreo, ele está assentado sobre o solo. O pavimento superior, no caso de um sobrado de edificação residencial, vamos ter lá os quartos, banheiros, etc. O pavimento cobertura é a laje e as vigas que estão no teto do pavimento superior, como vocês podem observar no desenho, e que está abaixo do telhado. O telhado vai estar aqui, sobre a cobertura. No pavimento térreo, geralmente a estrutura consiste das vigas baldrames, chamamos VB, como eu vou explicar bastante para vocês na sequência. As vigas baldrames ficam aterradas, servem de base ou de apoio para as paredes que se encontram no pavimento térreo. As paredes que vão deste nível até o teto do pavimento térreo, que é o piso do pavimento superior. Temos também no pavimento térreo, aqui enterrado, no solo, as fundações, porque se pensarmos em vigas baldrames, elas se apoiam em estacas, em blocos sobre estacas. Portanto, as estacas, blocos, fazem parte também das estruturas do pavimento térreo, no caso, as fundações do sobrado. Como laje de piso do pavimento térreo, temos, de modo geral, uma certa espessura de concreto, geralmente não armado, apoiado diretamente sobre o solo compactado. Portanto, não é uma laje, e sim um piso de concreto, porque está apoiado no solo, não vem se vão. Temos no pavimento superior a estrutura do pavimento, formada pelas lajes e as vigas. As lajes servem para a utilização. A nossa utilização, vamos ter no pavimento superior, de modo geral, nos sobrados residenciais, os quartos, as habitações, banheiros, etc. As lajes apoiam-se sobre as vigas que estão neste nível, neste pavimento superior. As vigas do pavimento superior servem para apoio das lajes do piso do pavimento superior e servem também como apoio para as paredes do que chamamos pavimento superior. É a parede que está neste nível até este nível. E, como eu disse, na cobertura, vamos ter as lajes de cobertura abaixo do telhado, que se apoiam nas vigas do pavimento cobertura. Temos aqui um exemplo de um pilar, que nasce aqui nas fundações e vai até o nível do pavimento cobertura. Um pilar, podemos também dizer um pilarete, que é um pilar de pequenas dimensões com cargas baixas. Mas também podemos falar genericamente como pilar, um pilar de um edifício de 18 pavimentos, pilar de um edifício de 10 pavimentos, ou um pilar de um sobrado, não tem problema. Chamamos de pilar do pavimento térreo. É só essa barra aqui nesse desenho.
Pilar do pavimento superior é este trecho deste pilar. Também chamamos lance. Lance do pilar no pavimento superior. É esse comprimento do pilar, esse trecho. Lance do pilar do pavimento térreo. Seria somente este comprimento do pilar. Vejam, portanto, que em termos de desenho de planta de forma no sobrado, vamos ter 3 plantas de forma. A planta de forma do pavimento térreo, que vai mostrar as vigas baldrames, vai mostrar os blocos nos quais as vigas baldrames se apoiam, pode mostrar também as estacas nas quais os blocos de fundação se apoiam. Se for uma fundação na forma de fundação direta, por exemplo, sapata corrida, a planta de forma do pavimento térreo vai mostrar as sapatas corridas que são base para as paredes do pavimento térreo. Portanto, uma planta de forma do pavimento térreo. A segunda planta de forma é do pavimento superior, que vai mostrar as lajes, vigas e pilares neste nível. E a planta de forma do pavimento cobertura, que mostra as lajes e vigas, e bem como os pilares, neste nível. Em uma outra aula, seguinte a essa, eu vou mostrar a vocês um projeto arquitetônico de um sobrado, para explicar como lançar, como fazer um arranjo estrutural de lajes, vigas e pilares em um sobrado. E vou mostrar as características das plantas de forma desses 3 pavimentos, térreo, superior e cobertura. Nesse desenho, a gente procura ilustrar um pouquinho melhor a estrutura do sobrado. Vigas e lajes no sobrado. Vejam, pavimento térreo, pavimento superior, cobertura. Como eu disse, no pavimento térreo, temos um piso de concreto sobre o solo compactado. Todas as paredes do pavimento térreo, como esta, por exemplo, ou uma parede que tenhamos em qualquer posição nesse desenho aqui, daqui até lá, tem que ter uma estrutura de fundação. A parede do pavimento térreo tem que apoiar-se sobre uma estrutura de concreto armado. Quando o solo não tem boas características de resistência, de suporte, em baixa profundidade, como é, por exemplo, o solo da região de Bauru, nós utilizamos a chamada viga baldrame. É a viga, a parede apoia-se sobre viga. Sempre que existir parede em qualquer posição no pavimento térreo, esta parede terá uma viga baldrame como sua base e ao longo do seu comprimento. A viga baldrame geralmente apoia-se sobre bloco, e o bloco, por sua vez, sobre estaca, uma estaca ou mais de uma estaca. A viga baldrame também pode apoiar-se diretamente sobre estaca, sem bloco na estaca. É outra opção para cargas baixas. A viga baldrame, as estacas, os blocos, como eu disse, ficam todos enterrados. Portanto, que fique bem claro, isso é muito importante, porque vimos que surge essa dúvida, que é de que toda parede do pavimento térreo precisa ter uma base? Sim, precisa ter a viga baldrame, no nosso caso, ao longo de todo o comprimento de toda a parede do pavimento térreo. Se for um solo que tenha boa capacidade de suporte próximo à superfície, vamos utilizar a tal chamada fundação direta, que, de modo geral, é a sapata corrida, que serve como base para a parede do pavimento térreo. Substitui a viga baldrame. No pavimento superior, vamos ter as lajes do pavimento superior, que podem ser do tipo pré-fabricada, treliçada ou protendida. Pode ser laje maciça, como já definimos também para vocês. E as lajes do pavimento superior apoiam-se sobre vigas VS. VS é de
viga do pavimento superior. Que tem uma aqui, outra aqui. Se olharmos em vista, tendo uma viga VS lá no fundo, a gente pode fazer essa linha fina e aqui temos uma viga VS também. As vigas VS, além de serem apoio de lajes do pavimento superior, também têm a função de serem base ou apoio para as paredes do pavimento superior. Parede do pavimento superior são as paredes que estão nesta posição. Apoiam-se sobre a laje do pavimento superior ou sobre viga do pavimento superior e estendem-se na vertical até a superfície inferior das vigas VC da cobertura, como esta parede. Ou podemos ter também, como eu disse, a parede do pavimento superior apoiada sobre a laje, sem viga VS embaixo. A parede apoia-se na laje e se estende até a face inferior de uma viga VC, se existir, ou a parede se estende até o teto, que é a face inferior da laje da cobertura. Portanto, a parede, repetindo, a parede do pavimento superior pode apoiar sobre a laje e estender-se até esta viga VC, ou, não existindo a viga, até a face inferior da laje de cobertura. As lajes de cobertura apoiam-se sobre as vigas VC, que são as vigas da cobertura. As lajes da cobertura podem ter cargas de telhado, do telhado da edificação, podem ter caixas de reservatório de água, podem ter paredes do reservatório elevado da edificação. As vigas VC servem de apoio para as lajes da cobertura, para paredes de fechamento do telhado, para timbandas, oitão. Observem que formamos uma estrutura espacial. Aqui temos um desenho no plano. Mas, se você pensar toda essa estrutura formada por esses elementos de concreto armado, que subdividimos em vigas, lajes, pilares, mas a estrutura é um pórtico espacial, quando pensamos em todas as vigas dos 3 pavimentos com os pilares da edificação. Observem uma questão importante. As vigas VS, que são vigas no piso do pavimento superior, são vigas que aparecem no teto do pavimento térreo. Portanto, é interessante que as vigas VS fiquem embutidas em paredes do pavimento térreo, porque assim essas vigas VS não ficam visíveis. Imagine essa viga VS, esta, sem parede. O que acontece? Quando você está posicionado aqui no piso do pavimento térreo e olha para cima, vai ver a viga VS no teto do térreo, caso esta viga VS não tenha uma parede para ela ficar embutida. Isso é muito importante no lançamento da estrutura da edificação, porque nós vamos procurar fazer a estrutura a mais escondida possível. As lajes e vigas, principalmente as vigas e pilares, não visíveis nas paredes. As vigas e pilares embutidas nas paredes. Portanto, para escondermos as vigas VS, temos que escondê-las em paredes do pavimento térreo. Do mesmo modo, ou semelhantemente, as vigas VC, para elas não aparecerem, elas devem ficar embutidas em paredes do pavimento superior. Como esta viga, por exemplo, está embutida nesta parede do pavimento superior. Ela não aparece. Esta viga VC, se não tem uma parede em toda essa região, quando você está no piso do pavimento superior e olha para o teto, que é o pavimento cobertura, vai ver a viga VC no teto, se não existir uma parede aqui, como eu disse. Portanto, é interessante no arranjo, no lançamento da estrutura na edificação,
na medida do possível, irmos posicionando as vigas VC e VS sobre as paredes do pavimento abaixo. As VS sobre as paredes do pavimento térreo. As VC no alinhamento ou sobre as paredes do pavimento superior. Isso é muito importante no lançamento da estrutura, porque procuramos esconder o máximo possível as vigas VS e VC. Vejam nesse desenho a estrutura espacial do sobrado. Olhando aqui, um exemplo de uma estrutura simples de 2 pavimentos, como a gente disse, térreo, pavimento superior e cobertura. E, então, aqui nós temos as vigas baldrames, apoiadas diretamente sobre estacas ou sobre bloco sobre estacas, as vigas do pavimento superior, com as respectivas lajes do piso do pavimento superior, e as vigas e lajes do pavimento cobertura. E subentende-se que acima desta laje, desse pavimento cobertura, vamos ter o telhado, poderíamos ter, como é bastante comum em sobrados residenciais, uma caixa de alvenaria para abrigo de caixas de água elevadas, e, sendo estruturais, haveria necessidade do desenho dos pilaretes, vigas e lajes de sustentação ou de abrigo das caixas de água elevadas sobre a estrutura da cobertura. Como nós comentamos, eu vou repetir, nessas vigas baldrames do pavimento térreo, vamos ter as paredes do pavimento térreo. Nas vigas VS do pavimento superior, vamos ter as lajes do pavimento superior nelas apoiadas e também vamos ter paredes do pavimento superior apoiadas sobre as vigas. E na cobertura, vamos ter as lajes da cobertura apoiadas nas vigas VC, e nessas vigas VC também podemos ter as paredes de fechamento do telhado. E o pórtico espacial formado. Térreo, as vigas e os apoios, que são as estacas, blocos do pavimento térreo. O pavimento superior são essas vigas e essas lajes. Aqui, nesse caso, é um pórtico, portanto, só tem barra. As barras representativas das vigas e dos pilares. As lajes não estão, porque nesse desenho simulamos o pórtico espacial. E na cobertura, as vigas apoiadas nos pilares. Essas setas indicam carregamentos, os verticais, que atuam sobre as vigas e atuam também sobre as lajes, como eu disse que aqui não estão desenhadas, e as cargas das lajes dos pavimentos caminham para as vigas de borda. Ações, forças horizontais, que no caso do Brasil, de modo geral, são apenas as ações do vento, e de um possível desaprumo da estrutura também. O desaprumo podemos transformar em forças horizontais que se somam às forças horizontais do vento. Observem os pilares do pavimento térreo, o lance do pavimento térreo e o lance do pavimento superior. O interessante é que façamos os pilares, lançamos os pilares na planta de forma da edificação de tal forma que eles sejam contínuos, que abranjam os 2 pavimentos, térreo e o superior. Nada impede, por outro lado, de termos um pilar somente no pavimento térreo, e esse pilar não continuar até o pavimento cobertura. Só para finalizar esse desenho, hoje em dia, com a utilização de programas computacionais comerciais para o projeto de estruturas de concreto armado, os carregamentos são colocados no porte espacial. A estrutura tem os esforços solicitantes de deslocamentos calculado como pórtico espacial, como visualizamos aqui. Mas não tem como fazermos o cálculo dos esforços solicitantes de deslocamentos de um pórtico espacial na mão, no cálculo manual. De modo que, quando vamos fazer o cálculo de uma estrutura manualmente, como vamos ensinar a vocês, porque primeiro se aprende como fazer o cálculo dos elementos discretizados individualmente e depois se aprende aplicando em um programa computacional, calculamos
as vigas e os pilares e as lajes como 3 elementos individuais e independentes, mas considerando a ligação entre todos esses elementos. A laje apoiada nas bordas nas vigas, as vigas apoiadas nos pilares e vinculadas ou ligadas aos pilares. Calculamos separadamente cada elemento, mas considerando a vinculação, a ligação que existe entre um elemento e outro. E, como eu estava comentando, um pilar, é interessante que façamos ele nascendo nas fundações e sendo apoio para vigas do pavimento superior e vigas pavimento cobertura. Isso é ideal, mas nem sempre é possível, por exemplo, continuar o pilar do nível do pavimento superior até a cobertura, porque digamos que exista uma janela nessa posição, não podemos fazer esse pilar passando por dentro da janela. Quando isso ocorre, mudamos o pilar de posição, ou não lançamos esse pilar nessa posição. Mas, veja, podemos ter um pilar que tem um lance só, que é do térreo ao pavimento superior. O que não devemos fazer, de modo geral, devemos evitar, é colocar um pilar, por exemplo, aqui, só no pavimento cobertura. Porque esse pilar, sem continuidade com o pavimento térreo, terá que ficar apoiado numa viga VS. Podemos fazer isso, mas procuramos evitar de modo geral. Nesse desenho, mostramos a ligação de laje de cobertura com vigas VC. Vejam a laje cobertura, laje pré-fabricada, do tipo treliçada, pavimento cobertura. A vigota com a armadura em forma de treliça espacial, concreto é lançado, envolve a vigota, como já explicamos para vocês, forma a capa da laje pré-fabricada, o concreto também vai preencher a forma e dar origem à viga VC, que é a viga da cobertura. Esta, olha, esta, e esta, e esta. Nesse desenho são essas vigas. Esta é a situação ideal. Por quê? Porque obtemos uma ligação muito boa da laje de cobertura com a parede da edificação, a parede do pavimento superior, que é esta. Porque temos uma ligação muito boa das vigotas com a viga. E essa solução, embora apresente um custo mais elevado que uma outra mais simples, que eu vou mostrar na sequência para vocês, esta é mais custosa porque envolve a colocação da forma, envolve a montagem, a aquisição desse aço da viga da cobertura, o concreto que forma a viga VC. Por outro lado, a possibilidade de surgimento de fissura na laje da cobertura e na parede do pavimento superior nessa região é bastante diminuído. E a estrutura da edificação, do sobrado, tendo as vigas VC, como nesse desenho, como mostramos nesse desenho, formam uma estrutura mais rígida para a edificação e melhora a qualidade da estrutura da edificação. Porque existe a possibilidade, e alguns projetistas fazem, que é esse desenho mostra a ligação da laje de cobertura com parede de vedação, sem viga. Muitas vezes apoiam as vigotas diretamente sobre o bloco da última fiada da parede do pavimento superior. Essa é a parede do pavimento superior. E, muitas vezes, o bloco não tem qualidade e resistência para ser suporte de uma laje de cobertura, por mais leve que ela possa ser com uma laje pré-fabricada do tipo treliçada. Nesse caso, vejam que a parede recebe a carga da laje, da cobertura, e a parede tem que fazer a transferência da carga vertical da laje de cobertura, do telhado, de parede de fechamento do telhado que existir. Todas essas cargas caminham internamente pelos blocos dessa parede, até a viga VS no piso do pavimento superior. Portanto, esse material, o bloco,
tem que ter essa capacidade. E, de modo geral, isso não é checado, não é verificado. Essa ligação direta de laje sobre bloco, às vezes, quando muito, fazem uma cinta de concreto com barra longitudinal, sem strips, uma barra, duas barras longitudinais na cinta, nessa posição, ao invés do bloco. Existe essa opção, como alguns fazem, mas a cinta também não permite uma ligação muito boa entre as lajes da cobertura e a parede, e surgem fissuras na laje e fissuras na parede. Porque a laje de cobertura, ela dilata-se, contrai-se muito, em função do calor advindo do telhado. O calor é grande, de modo geral, porque não é feito também uma proteção do calor que se propaga do telhado para essa superfície da capa da laje de cobertura. De tal forma, como eu disse, a laje dilata-se, ela acaba fissurando, fissura também a parede nesta região. Portanto, não recomendo esta forma de ligação, e sim esta que temos aqui, esta, com a viga de cobertura. Como comentamos, vamos formar um pórtico espacial com barras nesse nível da cobertura, juntamente com os pilares, e vejam que temos uma estrutura muito mais rígida e com menor possibilidade de fissuração nesta região das lajes e vigas da cobertura. E aqui temos a ligação da laje do pavimento superior com as vigas VS. Vejam a laje, colocamos aqui uma laje pré-fabricada do tipo treliçada, apoiada em viga VS. Essa é a situação ideal. Laje de concreto, pré-fabricada ou maciça, ou seja, que tipo for, a laje de concreto armado apoiada, vinculada à viga de concreto armado. A viga, por sua vez, pode ter ou não parede abaixo dela. Esta parede, se temos aqui uma viga VS, esta é uma parede do pavimento térreo. Vamos olhar nesse desenho, olhem. A viga VS, abaixo da viga VS, podemos ter ou não parede do pavimento térreo. O ideal é ter parede, como tínhamos falado, para que a viga VS fique embutida e não apareça. Para a viga VS não aparecer, para a viga VC não aparecer, deve ter a mesma largura da parede que está abaixo delas. Portanto, como nós já mostramos para vocês numa aula anterior, quando falamos do pré-dimensionamento da seção transversal de viga, quanto à questão da largura da viga, comentamos que é interessante que a largura da viga, PW, coincida com a largura do bloco no qual esta viga está embutida. Parede de vedação sobre viga baldrame. A parede do pavimento térreo sobre a viga baldrame. Vamos voltar naquele desenho? São essas vigas baldrame, que servem como apoio das paredes do térreo. São aqui, olhem estas vigas baldrame. Fica repetitivo, eu sei, mas tenham paciência. A viga baldrame, e aqui, como havíamos falado, o piso do pavimento térreo, uma espessura de 6, 8, 10 centímetros, dependendo do carregamento que tivermos, sobre o solo, esse piso. Lembrando que, no caso de estrutura enterrada, o cobrimento mínimo é de 3 centímetros da armadura. Parede de vedação sobre sapata corrida. Quando o solo tem uma boa capacidade próximo à superfície, podemos fazer a sapata corrida, que nada mais é do que um alargamento da largura da base da parede.
para que a carga da parede propague-se para o solo por meio deste elemento de concreto armado, chamado sapata corrida, porque acompanha todo o comprimento da parede do pavimento térreo. Corre sob a parede do pavimento térreo. Vejam o solo. O solo, de modo geral, as sapatas corridas devem ter largura de no mínimo 60 centímetros, de acordo com a NBR 6122, a norma de fundações. A altura depende do projeto estrutural da sapata, principalmente da carga sobre a sapata corrida, sendo no mínimo 10, 12 centímetros a espessura. Largura de vigas baldrames. Aí é o seguinte, as paredes dos pavimentos são feitas no projeto arquitetônico, de modo geral, com a largura de 15 ou 25 centímetros. Quando a parede no projeto arquitetônico tem largura de 15 centímetros, falamos que é uma parede meio tijolo. Quando a parede tem 25 centímetros de largura no projeto arquitetônico, falamos que é uma parede de um tijolo. Na prática, de modo geral, o que acabamos fazendo? Meio tijolo com bloco de largura 14 centímetros. Por isso que colocamos que esta largura da viga baldrame, no mínimo 15 centímetros, para podermos assentar um bloco de largura 14. Se o bloco tem 14 e a viga 15, vai ter uma folga de meio centímetro de cada lado. No caso da parede de um tijolo, vamos fazer de modo geral com bloco com largura de 19 centímetros. Por isso que colocamos a largura mínima para a viga baldrame 20 centímetros. Sendo o bloco 19 e a viga 20, vai sobrar ou ter uma folga de meio centímetro para cada lado. Conclusão, são larguras mínimas para as vigas baldrames. Meio centímetro de folga para cada lado do bloco é muito pouco. Vai exigir um controle de qualidade, uma fiscalização rigorosa na execução da viga baldrame. Porque qualquer desalinhamento, um erro grosseiro no posicionamento da viga baldrame, poderá fazer com que o bloco não tenha base. Porque imagine meio centímetro, que aqui nesse desenho está essa distância pela escala muito mais do que meio centímetro, essa medida. Mas imagine meio centímetro, uma distância muito pequena. Se a viga desalinhar e ficar com a superfície vertical aqui, erradamente, o bloco da primeira fiada, ou seja, toda a parede, acaba não tendo um apoio, porque a viga baldrame foi executada fora do alinhamento. Recomendamos uma folga maior, de modo geral, maior do que meio centímetro. Isso vai ficar a critério do engenheiro projetista. Muitos projetistas fazem o seguinte: parede de meio tijolo faz a viga com 20. Se o bloco é de 14 para 20, sobram 3 centímetros de folga para cada lado. É muito bom. Qualquer erro pequeno não vai superar esta folga de 3 centímetros de cada lado e o bloco ficará sempre apoiado em sua base. Por outro lado, o volume de concreto acaba sendo significativamente maior porque teremos uma viga de 20 centímetros de largura ao invés de 15. Se for parede de um tijolo, o bloco será 19, muitos projetistas fazem a viga baldrame com 25. 19 mais 3 mais 3, 25 centímetros a viga baldrame. Portanto, 20 centímetros para a parede de meio tijolo e 25 centímetros para a parede de um tijolo. Com consumo de concreto maior, obviamente, um consumo de aço também um pouco maior, porque o peso próprio da viga também será maior comparativamente a uma viga de menor largura BW, como colocamos aqui os valores mínimos. A questão do posicionamento da parede, do pavimento térreo sobre a viga baldrame.
Quando são paredes internas da edificação, como está escrito aqui, parede interna, são aquelas paredes que não estão na periferia, nas bordas da edificação. Nós projetamos o eixo da viga baldrame, coincidente com o eixo da parede interna do pavimento térreo. Quando é parede na divisa, uma parede que está na divisa do terreno, esta linha tracejada e depois esta linha contínua da face desta viga baldrame. Aqui é um terreno de um vizinho. Você pode colocar a estrutura enterrada, como a viga baldrame, bloco, sapata de fundação, com esta superfície, esta face, exatamente na linha de divisa do seu terreno com o terreno do vizinho, de outro proprietário. Mas o bloco da parede não pode ter essa superfície exatamente na divisa, porque deve ser previsto esta distância de 2 centímetros para a colocação do revestimento de argamassa. Pode ocorrer nessa situação um desalinhamento da parede, do eixo da parede, com o eixo da viga, eixos não coincidentes. Vai surgir um momento de torção na viga, mas como essas paredes, de modo geral, não têm cargas elevadas, porque são paredes de vedação, esse momento de torção pode ser desprezado, conforme a largura, principalmente a largura da viga baldrame. A altura livre entre a face superior da viga baldrame e o piso de concreto. Está colocado aqui. Esta distância da face ou da superfície superior da viga baldrame até a superfície inferior do piso de concreto, sobre o solo, aqui é solo, no mínimo 20 centímetros, dependendo principalmente do projeto de instalações hidráulicas prediais. Por quê? Porque desta forma, a tubulação hidráulica pode passar nesta posição, entre o piso de concreto e a viga baldrame. Se essa viga baldrame ficar muito elevada, a tubulação hidráulica não terá espaço para a passagem nessa posição, de modo que as tubulações hidráulicas deverão passar por baixo da viga baldrame. O posicionamento de viga baldrame em relação à sapata ou bloco. Aqui nesse desenho, nós temos colocado sapata, mas pode pensar bloco também. A viga baldrame, ela pode ficar sobre o bloco ou sapata, como mostra nesse desenho. Não é o mais comum. O mais comum é este desenho, que é a superfície superior da viga baldrame, coincidente com a superfície superior da sapata ou bloco sobre estacas. Mas nada impede, por necessidade de níveis de sapata ou bloco e viga baldrame, da viga baldrame ser colocada em qualquer posição relativamente à sapata ou bloco de fundação. Aquela informação que já passamos para vocês, e vou repetir, que a largura de vigas VS e VC de sobrado embutidas em paredes. As vigas VS, lembram quais são? São aquelas que estão no piso do pavimento superior, que nós visualizamos quando estamos no pavimento térreo, olhando para cima. As vigas VC são aquelas que estão na cobertura e que visualizamos quando estamos no piso do pavimento superior e olhamos para cima. Aqui está a viga. Essas vigas, nas construções de pequeno porte, são executadas depois da elevação da parede. Portanto, esses blocos já estarão aqui posicionados. Para ficar muito simples a execução, coincidir a largura da viga VS e VC com a largura do bloco da parede, para que só se encoste esta tábua e esta outra tábua e já possa facilmente preencher a forma com o concreto e dar origem à viga VC ou VS.
Se a parede é de meio tijolo, portanto, 15 centímetros de largura no projeto arquitetônico, vamos projetar as vigas com largura BW de 14 centímetros. 14 centímetros, porque esse bloco, de modo geral, se utiliza também com largura de 14. 14 do bloco, 14 da viga, meio tijolo. Parede de um tijolo, quando no projeto arquitetônico essa parede tem a espessura ou largura de 25 centímetros. Vamos fazer uso do bloco de largura 19 centímetros. Portanto, a viga com largura BW 19. Assim, fazendo, coincidindo a largura da viga com a largura do bloco, fica fácil, como falamos, encostar a tábua para formar a viga. E esta viga, seja com 14 ou 19, ficará embutida na parede abaixo dela. Imagine que esta tábua, não seja tábua, seja a espessura do revestimento de argamassa. O revestimento aqui, ó, continua para baixo, o revestimento de argamassa aqui continua para baixo. O que acontece? Você olha daqui de baixo para cima, vai ver o topo da parede, do pavimento superior ou do pavimento térreo, e não vai ver o concreto, não vai ver a viga, vai ver simplesmente essa superfície vertical do revestimento, vai ver aquele único plano vertical do revestimento de argamassa desse lado e desse lado da parede. E isso é muito bom. Fica mais bonita a estrutura desse jeito. Imagine se você fizer a viga mais larga do que a parede. Imagine que esta superfície conhecida, tudo bem, o bloco tem 14, você faz a viga com 20. Esta superfície da viga ficará aqui. Vão sobrar 6 centímetros. Quando você olha de baixo, vai ver toda aquela quina saliente lá próximo à laje e ao topo da parede, ao longo de todo o comprimento da viga. É feio, devemos evitar. Largura de pilares. Na planta de forma, onde os pilares nascem lá no pavimento térreo, onde eles vão aparecer também nas plantas de forma do pavimento superior da cobertura. Precisamos posicionar, desenhar os pilares, colocar os pilares com as suas dimensões. E aí acontece o seguinte: a NBS 101/18 diz que a dimensão mínima de um pilar é 14 centímetros, com qualquer forma para a seção transversal. De modo geral, a grande maioria dos pilares tem seção retangular. Portanto, a largura mínima para um pilar retangular, 14 centímetros. E tem outra questão. A norma também especifica que, em qualquer caso, não é permitido pilar com seção transversal com área menor que 360 centímetros quadrados. Se você divide 360 por 14, representa um pilar com comprimento de, no mínimo, 25,7 centímetros. Colocamos nesse desenho. Eu arredondei, tá? 25,7 para 26 centímetros, já que ninguém vai fazer um pilar com 25,7 centímetros. Se o pilar for quadrado, 19 por 19. Por quê? 19 ao quadrado dá 361 centímetros quadrados. Portanto, você não pode fazer um pilar de 19 por 15, porque 19 vezes 15 representará uma área inferior à área mínima de 360 centímetros quadrados. Portanto, o pilar de no mínimo 19 por 19, no caso dele ser quadrado. Numeração de vigas dos pavimentos. Nesse desenho, procuramos ilustrar o seguinte. É uma questão de convenção de desenho. Colocamos aqui uma estrutura em 3 dimensões de uma edificação com 3 pavimentos. 3 andares, vamos dizer assim. Térreo, primeiro, segundo. A cobertura. Uma forma de numerarmos as vigas dos pavimentos
é assim. As vigas baldrames podemos chamar de VB ou vigas V100, as vigas da fundação. Viga V100, 101, 102, 103, 104 e assim por diante. As vigas desse segundo pavimento, nível 200, são essas vigas. Vamos chamar de viga 200, 201, 202, 203. Cada viga terá um nome. E vai começar pelo nível. Nível 300. Viga 300, 301, 302, até a última. 400, 500, 600 e 700. Isso é muito usual. Nesse desenho, posicionamento para desenho da planta de forma, que é como nós desenhamos a planta de forma de um pavimento. Você tem que ficar abaixo e olhar para cima. É assim que funciona. Olha, vamos, por exemplo, nessa estrutura da edificação, fazer a planta de forma da cobertura. O quê? Os pilares, as vigas e as lajes deste nível. O que fazemos? Primeiro, imaginamos a estrutura pronta, já executada, de concreto armado, sem as paredes, nenhuma parede, só esse esqueleto. Cortamos nesta posição, como eu fiz aqui no desenho, ó, cortei aqui. Aí você vem abaixo da estrutura cortada e olha para cima. O que você vê é o que você vai desenhar como planta de forma do pavimento cobertura. Não é só para a cobertura, essa é uma regra básica, geral, para o desenho da planta de forma. Se você vai fazer o desenho da planta de forma desse pavimento, ó, este é um piso. O que vamos fazer? Vamos imaginar este pavimento pronto. Vamos no pavimento de baixo e olhamos para cima. O que vamos ver? Vamos ver as faces inferiores das vigas, vamos ver o pilar, que é esta seção do pilar, vamos ver as lajes olhando de baixo para cima e vamos desenhar o que estivermos visualizando olhando para cima. Vai se transformar na planta de forma daquele determinado pavimento, de um determinado nível da edificação. Por que fazemos assim? Porque, desse modo, quando aqui nesse pavimento olhamos para cima para desenhar este, nós visualizamos as duas faces das vigas e aí nenhuma linha representativa da viga do pavimento ficará tracejada, ficará sempre contínua, como olhamos nesse desenho. É um desenho muito simples que eu vou mostrar para vocês. Vejam a viga V5, são essas duas linhas contínuas. A linha tracejada no centro é a linha do eixo da viga V5. De modo geral, fazemos as vigas com duas linhas e a linha tracejada do eixo. Portanto, aquilo que eu estava falando, quando você olha de baixo para cima, visualiza as duas faces, as duas linhas da seção retangular da viga. São duas linhas contínuas. Nesse desenho, mostramos os modos de cotagem na planta de forma. São cotas internas, são essas linhas vermelhas, e as medidas em centímetros. O que significa interna? Tem a planta de forma e as cotas estão internamente à planta de forma. Cotas externas. Vejam que tem a planta de forma, é um desenho muito simples, é só para ilustrar a planta de forma e as cotas externas. E cotas isoladas. Que está a cota isolada? Quando necessário, como, por exemplo, nesse pilar, que é mais largo do que a viga. Tem 5 centímetros maior na largura em relação à viga V6. É isso que significa essa cota isolada. Eu prefiro a cota externa, porque a planta, o desenho da planta de forma fica mais limpo, como mostra aqui. Quando a cota é interna, sobrecarrega um pouco o desenho da planta de forma. Quando a edificação tem uma área pequena, poucas lajes, as cotas externas podem ser suficientes,
sem necessidade de cota interna. Mas quando a planta de forma é grande, de uma edificação com área grande, como, por exemplo, o pavimento de um edifício, o pavimento térreo sobre a garagem em um edifício, a área é muito grande, são diversas vigas e lajes e pilares. Portanto, não é possível fazer cotagem externa apenas. E, nesses casos, vamos mesclar as cotas externas com as internas. Uma questão importante: as cotas sempre em centímetros do projeto estrutural em concreto armado. Não coloque cota em metros, centímetros, sempre. Coloquem as linhas de chamada as mais curtas possíveis, ou seja, as cotas o mais próximo possível do elemento a ser cotado. Significa o quê? Esta cota está bem posicionada em relação à planta de forma. Não fazer essa cota aqui longe. Por que fazer distante se você pode fazer próximo e, dessa forma, simplificar o desenho e não conduzir a erro? Se a cota fica muito distante do qual é o objetivo dela, cotar, pode conduzir a erro no entendimento da cota. É claro que, como eu estava falando, se a planta de forma tem área grande, a estrutura é grande, tem diversas lajes e vigas e pilares na planta de forma, impõe-se a cota interna para aproximar a linha da cota com o elemento cotado. Como, por exemplo, esses 185 centímetros, que é da face dessa viga V5 a esta face da viga V6. Esse desenho mostra uma planta de forma simplificada de um pavimento. O que são essas linhas azuis? São as vigotas da laje pré-fabricada. As lajes pré-fabricadas, de modo geral, são unidirecionais, vigotas em uma única direção. Nessa direção e nesta horizontal, para as lajes 3 e 4. As lajes 1 e 2 são vigotas na vertical. Geralmente, as vigotas na direção do vão menor. Essas setas, na verdade, verdes, indicam a direção das vigotas. Muitas vezes, o projeto estrutural, a planta de forma, não desenha todas essas linhas azuis, porque sobrecarrega o desenho. Somente é colocada essa seta verde, que indica a direção das vigotas. Vejam, horizontal, horizontal, vertical e vertical. A numeração das lajes, a respectiva altura da laje, os pilares em vermelho. Esse desenho podemos aproveitar para mostrar a numeração das lajes, vigas e pilares. As vigas, V1, V2 e assim por diante. Nesse desenho, não estão colocadas as cotas, somente as vigas com as linhas de eixo. A linha de eixo é traço ponto, não é linha tracejada, como vemos aqui nesse desenho. O usual é a viga com as suas linhas indicativas das suas bordas, e a linha traço ponto no centro. As vigas são numeradas de cima para baixo e da esquerda para a direita. Primeiro, a que está mais elevada, e, portanto, esta é a viga mais elevada, V1, V2, V3, V4, V5. V5 é esta viga com 2 tramos e 3 apoios, do pilar P8 ao pilar P10. Não há necessidade de numerar esse segundo tramo como V6. Por quê? Porque a V5, já visualizamos nesse desenho, que é uma viga composta por 2 tramos e 3 apoios, os pilares P8, P9 e P10. Terminaram as vigas horizontais, vamos para as vigas verticais, numerando primeiro a viga da esquerda, porque agora vamos olhar o desenho desta posição para cá. Aquela convenção que eu já expliquei para vocês de desenho, daqui para lá. V6, V7 e V8. Os pilares, os mais elevados e da esquerda para a direita primeiro. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10. As lajes também, mais elevadas. 1, 2, 3 e 4. Por que 3 e 4? Por causa de que a 3 está mais elevada do que a 4.
Embora não seria errado se você numerasse aqui, como tem só 4 lajes, 1, 2, 3, 4. Muitos projetistas estruturais não numeram as lajes. Pode ou não numerar, fica a critério. As dimensões. Por exemplo, V2, 14 por 30. 14 a largura da viga, 30 a altura da viga. Pode ser assim também. Entre parênteses, 14x30. Indica sempre a primeira medida, a largura BW da viga de seção retangular, o segundo número, a altura da viga seção retangular. Assim nas demais. V5, 14 por 30. É importante colocar a numeração da viga próximo ao primeiro pilar do lado esquerdo, próximo ao início do primeiro tramo. Próximo ao início do primeiro tramo. Aqui e não aqui, porque isso cria um automatismo. Quando vamos ver uma planta de forma enorme, por exemplo, de pavimento térreo de edifício, aquele pavimento térreo tem garagem embaixo. São vigas de grandes comprimentos, muitas vigas, lajes, pilares, etc. Quando visualizamos uma viga reta, queremos saber o seu número, vamos logo olhar lá no início do primeiro tramo daquela viga de diversos segmentos. Se é uma viga horizontal, vamos olhar lá no lado esquerdo da viga. Se é uma viga vertical, estamos olhando daqui para cá, vamos olhar nesta parte inferior desse desenho, ou olhando daqui para cá, do lado esquerdo, certo? E assim numeramos o número da viga e as suas medidas, dessas formas. Não há necessidade de ficar, por exemplo, repetindo. Tem aqui V5, 14 por 30, não precisa pôr aqui 25 por 30 nesse tramo, porque subentende que, como não há nada, é igual ao tramo anterior. É assim uma regra. Alguns projetistas numeram todos os tramos e colocam a seção transversal em todos os tramos das vigas contínuas, mas isso sobrecarrega o desenho da planta de forma. Não há necessidade, pode seguir essa regra básica. V6 é esta viga com 2 tramos, 3 pilares. Está aqui no início do primeiro tramo da viga V6, o número dela e a medida dela. Nesse tramo, não precisa colocar, se a viga é seção 14 por 30, não coloca nada. Se sabe que a medida é igual do tramo anterior, assim como na V8. Digamos que na V8, a medida do primeiro tramo é 14 por 30. O segundo tramo é 14 por 50, aí coloca 14/50 aqui. Não precisa nem mesmo colocar V8 novamente, porque sabe que é a viga V8, apenas que mudou a seção transversal. Se não tem, como eu disse, é igual do tramo anterior. O pilar, aqui está a seção transversal do pilar, marcada do seguinte modo, 30 por 14. A convenção nesse desenho é de colocar a medida do pilar na horizontal. 30 por 14. 14 por 30. Tem projeto que a convenção é colocar a largura pelo comprimento. Portanto, aqui seria 14 por 30, mas essa é uma convenção que foi aplicada a medida na horizontal primeiro. 30 por 14, 30 por 14. 14 por 30, 30 por 14. Eu prefiro a convenção de sempre largura primeiro, comprimento depois. 14 por 30, aqui 14 por 30, 14 por 30, 14 por 30, mas isso fica a seu critério. Aqui também é uma outra planta de forma que mostra a cotagem e numeração de elementos na planta de forma. Vemos uma planta de forma simples. Convenção aqui de notação das vigas é numerar todos os tramos. Vejam, esta viga, V5, é a mesma viga V5, aqui também, e a medida lá no último tramo. A V1,
V1, V1 de novo, 15 por 30. Esta V2, V2, 15 por 40. Aqui faltou o V2. Aqui é V3, V3, a medida está aqui. Vejam que não é bom em termos de entendimento rápido do desenho. O objetivo é de racionalidade, lógica e rapidez na visualização e entendimento das informações contidas nas plantas e formas e demais desenhos do projeto estrutural. Colocaria esse V5 aqui no início do primeiro tramo e a medida 15 por 40 logo em seguida a letra V5. E nesses dois trechos não colocaria V5 e nem colocaria essa medida. Se esta viga V5 tem dimensão 15 por 40, desde esse pilar inicial até o pilar final, só coloca o 15 por 40 aqui no início do primeiro tramo, não repete para lá, porque significa que não tendo a medida é igual do tramo anterior, como eu já disse. Digamos que fosse 15 por 30 aqui, você coloca V5, 15 por 30. Aqui no início do segundo tramo, coloca o 15 por 40, para a pessoa visualizar que a viga aumentou 10 centímetros na altura. Esse pilar P1, 15 por 30, tira a medida daqui, coloca aqui nessa posição da mãozinha, embaixo do pilar, para abrir espaço para colocar V1, 15 por 40, aqui nessa posição, no início do primeiro tramo da viga. Essas duas linhas geralmente são feitas tracejadas, indicam que não tem laje nessa posição. Vejam que não tem nem a numeração, é um vazio aqui. Geralmente podemos ter lá no elevador, na escada não tem a laje da escada, mas não a laje plana. Podemos ter furos grandes em lajes para passagem de tubulações, fazemos diagonais tracejadas de modo geral. Observem as cotas em centímetro, tem cotas externas na maioria, cotas internas. Quando for fazer cota externa, ou qualquer cota também, de modo geral, procure fazer a linha da cota, a linha de chamada, o mais próximo possível do elemento que está sendo cotado, para não ficar muito distante, por exemplo. Essas linhas estão distantes do elemento cotado, portanto, essas cotas poderiam ser posicionadas aqui. É interessante ter cotas parciais e totais, como essa 615, que é a soma de todas, para evitar que na obra as pessoas tenham que ficar somando as cotas, faz uma conta errada e pode executar errado porque não tem a cota total no desenho. Este tipo de cotagem, vejam, a largura da viga, 15 centímetros, já tem a largura da viga aqui no nome dela, 30 centímetros para o pilar, já tem aqui o comprimento do pilar na seção transversal mostrada do pilar P1. Vocês vão ver esse tipo de cotagem e vão ver cotagens também onde se faz de eixo a eixo das linhas de centro das vigas. E não vão aparecer essas cotas de largura de viga e nem largura e comprimento de pilar, porque as cotas vão aparecer de centro a centro, como esta, olha, de centro a centro das vigas. É outra opção. Veja uma cota isolada, mostrando, essa é interessante, que o pilar tem 12 centímetros e meio, além dessa linha de eixo. Uma convenção que vocês também poderão fazer para os pilares da planta de forma. Um pilar que nasce, onde ele nasce mais comumente? Lá nas fundações. Então, a seção retangular do pilar com esse quadriculado inclinado indica que o pilar está nascendo naquele nível. Se o pilar segue um preenchimento sólido, geralmente com um cinza claro ou um cinza um pouco mais forte, o pilar segue de um pavimento, por exemplo, se no piso do pavimento superior o pilar vem do térreo e segue para a cobertura, portanto, é essa notação, esse preenchimento. O pilar morre no nível da cobertura, não continua na parede do telhado.
é esta linha. Essa convenção não é única, pode ser modificada. Eu utilizei uma aqui. Quando é a seção de concreto que é cortado, faz-se um preenchimento com pontos indicativos do concreto. Planta de forma, indicação de corte. É um trecho da planta de forma de um pavimento. E queremos mostrar o quê? Como indicar o corte, um corte esquemático, que é esse corte A, que é desta posição a esta. E está aqui o corte A ou AA. Temos que colocar onde que a estrutura está sendo cortada e o desenho feito. Vejam que aqui giramos. Se olhamos daqui desta posição para cá, essa estrutura, esse desenho que mostra a estrutura cortada, ficaria desenhado aqui na vertical. Mas giramos 90 graus horário e o desenho ficou na horizontal. Eu acho mais interessante fazer o desenho não como está aqui, girado. Isso pode trazer confusão no entendimento e erro na execução. É mais lógico fazer o corte, desenhar ele aqui, como está sendo visto daqui da direita para a esquerda. Estamos cortando daqui para lá. V2, está correto. Aqui, viga V1, cortando do lado direito do corte. Está aqui, está correto. O que é esta viga V4? Quando você está cortando nessa posição, olhando para lá, você vê lá no fundo a linha inferior da viga V4. É esta linha, esta viga aqui é a V4. Quando você está aqui nessa posição olhando para cá, você vê a linha superior ou vê a viga V3. A viga V3 é esta e vê a linha superior dela, que é esta linha aqui. Assim como o pilar, P1, está sendo visualizado também no alinhamento da viga V1. Quando você está aqui e olha para lá, imagine a estrutura pronta, o lance do pilar acima desse nível, visível. Aí você vai ver essas duas linhas verticais do pilar. O pilar continua para baixo dessa laje, são essas duas linhas aqui. Vejam aqui indicado P1. Observem que as vigas V1, V3, V2 têm linhas tracejadas, por quê? Se você segue aquela convenção, olha a estrutura pronta de baixo para cima, quando a viga, por exemplo, V2 é visualizada, esta quina, esta face é vista, essa linha contínua. Esta não é, portanto, a linha tracejada, assim como a viga V1. Olha daqui para cima. Esta linha é visualizada, essa daqui. Esta linha não, porque tem o concreto da laje, você não vê esta quina, portanto, a linha tracejada. O corte pode ter medidas também, porque auxiliam na execução da forma, na execução da estrutura, medidas sempre em centímetro. Sistema estrutural tradicional de sobrado. Já tinha mostrado esse desenho para vocês, as vigas valdrames, as estacas e blocos na fundação, as vigas de laje de pavimento superior e as vigas de laje do pavimento cobertura. O desenho desta estrutura simples, com 4 lajes aqui colocado. Vejam, viga VS. Portanto, é esse pavimento, a planta de forma deste pavimento. As vigas VS, as lajes e os pilares. Com lajes, 4 lajes treliçadas, unidirecionais, com as vigotas nessa direção. A viga VS1, que é esta viga aqui, você olha daqui para lá e vai ver esta viga VS1, VS2, VS3, estão aqui, 1, 2 e 3. As medidas, largura da viga de seção retangular e altura, nos 2 tramos, 1, 2, 3, VS4, VS5, VS6, pilar P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. As dimensões dos pilares,
A largura pelo comprimento, 19 por 19, é quadrado, que é a mínima área do pilar, 361 centímetros quadrados, né, que atende a 360 mínimo, 19 por 30 e assim por diante. Observem as cotas, como fazendo as cotas somente de eixo a eixo das vigas, fica muito fácil, o desenho fica muito limpo, com poucas cotas. E os pilares ficam cotados, por quê? Você visualiza que o centro do pilar coincide com o centro da viga. Aqui também. Aqui, o pilar 19 por 30, a 19 coincide com a largura 19 da viga. Ele tem 30 de comprimento, portanto, não precisa cotar o pilar. Com essas dimensões e o desenho, e sabendo que a viga tem 19 de largura, o pilar já está posicionado, não precisa nem fazer uma cota isolada nesse pilar. Pode ser feito corte quando for necessário para enriquecer o entendimento, visualizar, por exemplo, que essa laje 1 e essa laje 2, as duas estão apoiadas na face superior, no caso da viga VS5. Você visualiza a laje aqui com a altura 45, que é desta viga, a altura 16 da laje. Caminhamento de cargas verticais no sistema estrutural tradicional com laje maciça. Essa laje maciça, apoiada nas 4 bordas sobre vigas de borda. A laje recebe o carregamento, transfere esse carregamento, além do peso próprio e demais cargas que atuam na laje maciça, para as vigas de apoio. São essas setas indicando o carregamento da laje na viga de apoio. A viga, por sua vez, transfere carga que nela atua para o pilar. São essas cargas. E o pilar transfere essas cargas verticalmente até as fundações da edificação. Se for laje pré-fabricada, como mostramos nesse desenho, aqui, lajes pré-fabricadas com vigotas unidirecionais, a vigota está nessa direção vertical aqui no desenho. As vigotas funcionam, nesse caso, como vigas biapoiadas. Apoiam-se nesta viga e nessa outra viga. Esta viga apoia-se no pilar, nessa posição, nesse pilar. Esta viga lateral tem apenas uma pequena parcela de carga da laje, já que a laje, sendo unidirecional, trabalha por meio do conjunto de vigotas. Quando fazemos o cálculo manual de uma estrutura em concreto armado, fazemos um cálculo individualizado. Calculamos as lajes maciças ou pré-fabricadas, determinamos as cargas das lajes nas vigas de borda. Tendo a carga das lajes nas vigas, vamos fazer o esquema estático da viga, tramo 1, tramo 2 e assim por diante, os apoios da viga. Geralmente, na maior parte das vezes, as vigas são contínuas e perestáticas, tem mais de um tramo, mais de 2 apoios. O apoio extremo fazemos, de modo geral, como engaste elástico, como a norma exige para uma maior vinculação da viga com o pilar extremo, e assim, como resultado, surge um pórtico espacial de maior rigidez. E calculamos os esforços solicitantes de deslocamentos na viga, conforme os carregamentos que atuam e o esquema estático, os vãos efetivos que existem. Viga por viga, individualmente, laje por laje, individualmente, pilar também, de modo geral, biarticulado, 1 a 1, lance por lance, como vamos aprender lá em concreto 2.